Oi, gente, tudo bem? Oi, Eu sou o tudo Guilherme. bem? Eu sou a Bárbara. A gente tá vindo, na verdade, começando aqui a gravar. A gente vai gravar alguns vídeos sobre liderança de célula. E hoje a gente justamente quer falar um dos tópicos, né? Trazer um primeiro tópico. Então a gente vai falar sobre esquematização da célula, sobre pontos para um líder de célula ter e carregar. E hoje a gente vai falar justamente um ponto para um líder de célula ter e carregar. A gente vai falar sobre Visão. visão, exatamente. Se você está vendo esse material, a gente entende que Deus tem uma visão para você, que Deus tem um chamado de liderança para você, e por isso que a gente está criando esse material, para que você seja capacitado pela mão poderosa de Deus, que você aprenda e cresça. E justamente a visão na célula, como que você vê que se aplica isso, amor? Eu acho que quando a gente vai iniciar uma célula é um pouco desanimador, né? A gente recebe ali poucas pessoas. Gente, é difícil a gente iniciar uma célula com muitos liderados, né? E a gente acaba colhendo os liderados de uma forma crua. Então a gente precisa construir, né? Eles desde o começo. Então eu gosto de falar que é como se fosse um bebê, né? Eles chegam como um bebê na célula e conforme o tempo eles vão aprimorando. Eu acho que o mais importante é não rotular as pessoas que chegam na célula e sim olhar o tesouro perdido que é nelas, né? Sim. Então, tipo assim, as pessoas, quando a gente começa uma célula, muitas vezes a gente vai começar só nós e a pessoa que, né, lidera conosco. Então, dificilmente, né, a gente é uma multiplicação, que a pessoa já começa com muita gente. E aí, diante disso, as pessoas que forem chegando na sua célula, não vai chegar alguém, um líder pronto, não é? Chegou algum líder pronto na célula? Não chega líder pronto. Chegou alguém que já jejuava, que já orava? Não chega pessoas assim. Se chegarem é porque elas passaram por uma outra célula, mas digamos que no começo você vai ter que, cara, quebrar sua bolha e procurar pessoas que não conhecem a Deus ainda. E aí vai chegar o viciado, vai chegar o gay. Como é que você vai lidar com isso? Então, justamente, quando chegarem pessoas na sua célula, a primeira coisa que você tem que olhar para essa pessoa é com a visão de Deus. Então, olhar e pensar, cara, o que Deus pensa dessa pessoa? Sim. Sabe, nossa, eu tô aqui com a cara, qual que é a opinião de Deus sobre ela? Sabe, o que Deus sonha com ela? Quais são os dons que Deus deu para ela e ela ainda não descobriu? Sim. Eu gosto muito de usar o dom do amor, né? Eu gosto muito de olhar, eu acho que mais na perspectiva das meninas, é mais a pegada de olhar para que uma personalidade em que foi muito afligida, né? Uma alma em que muitas vezes vai chegar ali frustrada, uma menina chega muitas vezes machucada e ela precisa de um amor, de um lugar onde ela vai se sentir amada, acolhida, né, bem vista, especial, e eu acho que isso é muito importante. Já o Gui pode falar melhor, mas eu acho que o menino é muito legal isso de sonhar com eles, né? Eles chegam com sonhos frustrados, né? Com muitas vezes sem uma motivação, sem um pai que o motivou, sem alguém que comprou os sonhos. E o Gui, né, no papel dele, faz a parte de, né, ser o que vai sonhar, ser o que vai motivar e impulsionar. E eu acho que nós somos quem impulsiona, sabe? Exatamente. Quem guia para Jesus. Exatamente. Porque quando a pessoa ela chega, às vezes, machucada, e aí vai de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, quando uma pessoa reclamona e ela chega machucada, é muito fácil você comprar a história dela. Sabe, eu lembro até uma vez no evangelismo com a Bá, que a gente tava com uma pessoa que é assim, tipo assim, a pessoa tava machucada e tudo, ai, minha vida é pior, ai, eu não tenho carro e fulano tem, ai, minha faculdade tá cara, vou voltar pra minha cidade, não sei o que lá. Então a pessoa, tipo assim, cara, pra você comprar essa visão de que a vida dela é uma desgraça, é fácil, porque você tá vendo isso, você consegue enxergar na pessoa, nossa, o que ela tá falando é verdade, nossa, olha coitadinho. Só que nós, como líderes, a gente não pode ser comprado por esse discurso. Então a gente precisa olhar e falar assim, poxa, cara, talvez a pessoa não tenha carro, talvez o pai tenha abandonado, talvez a faculdade esteja já cara, talvez tudo isso seja verdade mesmo. Só que, ok, o que Deus vai fazer a partir disso? Sabe? O que Deus vai fazer a partir disso? Então, assim, a pessoa não tem carro, ok, cara. E a partir disso, Deus vai fazer com que todos os caminhos até a faculdade, ou todos os caminhos que essa pessoa pegar, vão ser caminhos de oração ao Senhor. Então, o que Deus vai fazer a partir dessa pessoa? Ah, o cara passou 5 anos, tem 10 anos, 15 anos tentando futebol, não deu certo. Hoje em dia não tem um colegial, hoje em dia não tem nada. Tá, cara, mas o que Deus vai fazer através desse cara? Às vezes esse cara é super influente, ele só não tem um curso.
entendeu? Então, assim, a gente precisa pegar a pessoa e entender assim, cara, o que que Deus depositou nessa pessoa, Sim. sabe? Uma coisa que eu acho legal, assim, pros homens, é que, assim, muitas vezes, se uma pessoa não tem pai e tudo mais, nós líderes, a gente, sem querer, a gente ocupa um pouco disso. Por quê? Porque é a função do pai apontar o caminho e impulsionar a pessoa. Então, tipo assim, cara, se numa hierarquia natural, o filho, ele é uma pessoa imatura e o pai é uma pessoa matura. Na célula é assim, o líder é maturo e o liderado é imaturo. Então, o liderado, ele precisa de um líder que enxergue as coisas. Se o líder não enxergar, ele não vai agir. Sabe, se você não se ligar que às vezes o cara ele é bom em comunicação, que às vezes o cara gosta de artes, que às vezes o cara entende muito de política, às vezes o cara é um estudioso, sabe, você tem que pegar as esferas da sociedade e falar assim, mano, vamos, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, esse cara aqui, meu, ele é da arte, esse cara aqui é da política, esse cara aqui é empreendedor, esse cara aqui é pastor, sabe? E aí você vai entendendo pela graça que Deus colocar na cabeça desse cara. Então, assim, sempre quando a gente fala sobre sonhar, é não enxergar o que a pessoa é hoje, mas enxergar o futuro da pessoa, sabe? E aí você também precisa comprar os projetos da pessoa, projetos fora da igreja, entendeu? Então, com os meninos da célula eu fiz isso, cara. Os projetos dele viraram meus projetos, sonhos deles viraram os meus sonhos. Se eles não tinham sonhos, eu comecei a martelar esses sonhos diante do Senhor, sabe? Eu olhava e falava assim, cara, eu tô entendendo, o Senhor tá apontando eles pra cá, vamos. Sabe, eu lembro, acho que em 2021, com o Lucas e com o Pedrinho, que eles chegaram na célula e eu já olhei e falei assim, cara, eu tô sentindo que Deus tem um dom profético sobre o Pedrinho e que o Senhor tem uma parada de intercessão sobre o Lucas. Eu comecei a pum, pum, pum. Então, vocês já vão fazer, tipo assim, né, conforme eles foram crescendo na maturidade, vocês já vão conduzir a intercessão da célula, olha, eu já quero te direcionar para tal ministério, sabe, você precisa fazer as pontes, você precisa linkar o cara na igreja, você precisa apontar para onde o cara deve ir, sabe? Às vezes o cara que eu falei é bom de organização, já solta ele para staff, já passa o número dele para lá, sabe? Então precisa fazer essa conexão porque às vezes o cara não enxerga. E é normal, tudo bem o cara não enxergar, mas a partir de você ele precisa passar a enxergar. Sabe? A partir de você ele precisa passar a entender algumas coisas que antes ele não estava entendendo. Sim.